Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso de número 4. Nesta noite eu quero falar do casamento, amarrando tudo o que já vimos até aqui nesta série, uma teologia de gênero, e a qual propósito supremo serve o casamento. E na segunda parte eu quero tratar dos pecados sexuais como um todo. E Deus permitindo, na próxima mensagem, domingo que vem à noite, de que maneira a igreja deve resistir ou atuar em face de toda essa revolução sexual. Algo que eu adianto e te digo é que não cabe a qualquer igreja local, qualquer igreja que se diga evangélica, politizar. A maneira de a igreja fazer política, e ela faz política, é fazendo discípulos da cruz de Cristo. Portanto, no próximo domingo, nós vamos mergulhar um pouco mais neste assunto, concluindo e Deus permitindo, no dia 15 de outubro, a gente retoma o livro do Gênesis, nós vamos caminhar bloco a bloco em Gênesis, e meu sonho, meu desejo, Deus pode mudar os planos, mas os planos são de que eu, nos cultos da noite, pregue bloco a bloco todo o Antigo Testamento, até Malaquias, enquanto pela manhã nós vamos continuar com o livro de Atos dos Apóstolos. O casamento e os pecados sexuais, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Eu li Hebreus 13, versículo 4, não porque eu farei uma exposição desse versículo, mas para destacar a seguinte frase: honrem o casamento e mantenham pura a união, o leito, a cama, porque é isto que significa união, conforme traduziu a NVT. A palavra grega trata de leito, de cama conjugal. Honrem o casamento e mantenham puro o coito, o relacionamento sexual conjugal. Almejo, para a glória de Deus e para a sua orientação e o seu bem, avançar na busca por uma teologia de gênero, mais especificamente hoje, o casamento e os pecados sexuais, à luz da revolução sexual na qual estamos inseridos, revolução sexual, heterossexual, homossexual, transgênero, e as movimentações que se têm feito para equiparar o casamento à união de duas pessoas do mesmo sexo. Semana passada nós estudamos a sexualidade de Jesus e concluímos que a atividade sexual não é de maneira alguma algo essencial para a autorrealização do ser humano. É isto que prega a revolução sexual, mas não é verdade. Nós olhamos para a vida de Jesus e vimos que Jesus, por nunca ter se casado, por ter se abstido de uma relação sexual, nós concluímos que, tendo sido o Senhor, o ser humano mais pleno e realizado que já pisou neste planeta, nós concluímos que a atividade sexual não é de maneira alguma algo essencial para a autorrealização do ser humano.
Essa maneira de pensar, de fato, é a raiz de todos os pecados sexuais praticados. Sim, porque se a minha autorrealização, pense um pouco, depende da minha satisfação sexual, então para eu me autorrealizar, eu vou precisar satisfazer todos os meus desejos, todos os meus impulsos sexuais, tal como imaginado, sonhado, desejado. E portanto nós não podemos tolir quem quer que seja de se realizar ou se autorrealizar sexualmente. É o que se apregou a Jesus, entretanto, viveu a vida mais plena e realizada que qualquer ser humano em todas as épocas da história, jamais viveu, e ele se absteve de ter relações sexuais. Jesus abriu mão de se casar e de manter relações sexuais para se concentrar na missão de buscar e salvar os perdidos. Lucas 19:10. Purificando para si uma noiva, a igreja, Efésios 5, 25 a 26. Então, se alguém te perguntar, se seu filho te perguntar, por que Jesus nunca se casou? Porque ele veio para se concentrar na missão de construir aquilo para o que serve o casamento apenas como imagem. O casamento é a imagem da igreja. Jesus veio para o que é a igreja. Ele veio para buscar e salvar os perdidos, purificando para si uma noiva, a igreja. Isso nos traz ao casamento. Eu quero apresentar para vocês a definição que John Piper tem de casamento. Abre aspas. O casamento foi criado e definido por Deus conforme está na Bíblia Sagrada, como a união pactual e sexual de um homem e uma mulher em aliança vitalícia, um com o outro apenas, com o esposo, o único esposo e a única esposa, isto é, o casamento é heterossexual, é entre heterossexuais e é monogâmico, com o objetivo de exibir a relação pactual de Cristo com sua igreja, comprada pelo seu próprio sangue. O casamento foi criado e definido por Deus, como está na Bíblia Sagrada, como a união pactual e sexual de um homem e uma mulher em aliança vitalícia um com o outro, com o único esposo, com a única esposa, com o objetivo de exibir a relação de pacto entre Cristo e a igreja, comprada pelo próprio sangue de Cristo. A pergunta é, esta definição é bíblica? Deixe-me te apresentar 5 textos bíblicos. Primeiro, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, heterossexuais, cisgêneros. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Então, em Gênesis 2, agora Gênesis 2, 23 e 24, Deus liga ao casamento o projeto de masculinidade e feminilidade fértil, operosa, sobre o qual nós lemos em Gênesis 1. Em Gênesis 1, de 27 a 28, nós vimos o Senhor falando do projeto de masculinidade, feminilidade fértil e operoso. Deus criou o homem à sua imagem semelhante, homem e mulher os criou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Mas em Gênesis 2, 23 a 24, Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, ligou Gênesis 1, 27 ao casamento. Gênesis 2, 23. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso,
O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Em outras palavras, Deus criou o ser humano, homem e mulher, Gênesis 1, 27, para que pudesse haver uma união pactual, uma união sexual do tipo uma só carne no casamento, Gênesis 2, 24, com o objetivo de multiplicar a raça humana e exibir a aliança de Deus com seu povo e eventualmente a aliança de Cristo com a sua igreja. Agora veja, de modo extraordinário, o próprio Cristo captou esta ligação entre criação binária, cisgênero, e a aliança do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher somente, com duração para a vida inteira, entrelaçando esses mesmos dois textos de Gênesis. Jesus é quem nos ensinou a entrelaçar Gênesis 1, 27 e 28 com Gênesis 2, 23 e 24. Olha como Jesus fez isso. Mateus 19, verso 4. Mateus 19, verso 4. Vocês não leram as Escrituras, o Antigo Testamento? Respondeu Jesus. As Escrituras registram que desde o princípio, em Gênesis 1, 27, o Criador os fez homem e mulher, e disse em Gênesis 2, 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu, disse Jesus. A procriação, conforme Deus planejou, não foi para projetos independentes, seja de um homem ou de uma mulher. A procriação, segundo o próprio Deus e o Cristo, é para ser no contexto do casamento. Gente, no nosso ambiente cultural, as palavras de Jesus em Mateus 19, versículo 6, as palavras que dizem que ninguém separe o que Deus uniu, isto é, que ninguém separe um homem e uma mulher em aliança matrimonial, tem significado muito maior do que alguém, algum dia, jamais imaginou que teria. Antes disso, deixe-me te mostrar mais um texto sobre o significado do casamento. Este texto a seguir, da pena de Paulo, apóstolo, faz a distinção significativa entre homem e mulher, entre marido e mulher, em termos de aliança ou de casamento, como um retrato de Cristo e da igreja. Efésios 5, 24. Leia comigo. Acompanhe na sua Bíblia. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Por que que Jesus nunca casou? Porque o projeto de Jesus era ter para si a noiva, a igreja. Que casamentos hoje ilustram. É fascinante isso. Agora o verso 31. Por isso, Paulo agora citando Gênesis 2, 24, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E no verso 32, Paulo diz, esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Em outras palavras, desde o princípio de tudo, sempre houve, gente, um significado misterioso e profundo para o casamento. E Paulo agora está revelando esse mistério. Qual é o mistério que Paulo revela? O mistério é que Deus criou o ser humano como homem e mulher.
cada um com as suas características respectivas e distintas, masculinidade e feminilidade, masculinos e femininos, e criou também Deus os papéis respectivos e distintos, o papel do homem, o papel da mulher, para que no casamento, como marido e mulher, os dois pudessem exibir Cristo e a igreja, respectivamente e distintamente. O que significa que os papéis básicos da esposa e do esposo não são intercambiáveis e não dependem de cultura para serem definidos. Porque em qualquer época ou cultura, em qualquer país ou vilarejo, o marido demonstrará o amor sacrificial da liderança de Cristo no casamento. E a mulher, a esposa, demonstrará o papel submisso da igreja de Cristo. O mistério do casamento é que Deus tinha em mente essa dupla manifestação, marido e mulher, quando Deus criou o ser humano como homem e mulher. Portanto, a realidade, gente, mais profunda do universo está subjacente ao casamento como uma união pactual e sexual entre um homem e uma mulher, tal como Deus criou e planejou. Desse modo, biblicamente falando, e aqui eu te peço para não ser tão rápido em suas conclusões acusativas, porque o que eu vou dizer vai cortar dos dois lados, e tem que cortar. O que eu vou dizer com base nas Escrituras. Biblicamente falando, não existe o chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo. E seria sensato não chamar de casamento, seria biblicamente sensato não chamar de casamento qualquer união homoafetiva. Também não seria sensato chamar de casamento qualquer união estável heterossexual. Também não seria sensato a normalização do divórcio e do recasamento nas igrejas evangélicas. Porque qualquer uma dessas práticas, de algum modo, esquarteja a imagem que o casamento tem que representar. Então eu vou repetir. É para cortar dos dois lados. Biblicamente falando, não existe o chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo, e seria sensato não chamar de casamento qualquer união homoafetiva. Também não seria sensato chamar de casamento qualquer união estável heterossexual. E não seria sensato a normalização de divórcio e recasamento no meio evangélico. A questão aqui não é apenas que o chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo não deveria existir, mas que, de fato, não existe e não pode existir, não dá para existir da perspectiva de Deus. Porque aqueles que creem que Deus nos falou a verdade na Bíblia, não deveriam assumir que a união e as relações sexuais de dois homens, ou de duas mulheres, ou mais de dois, ainda que comprometidas e duradouras, não dá para se conceber biblicamente que sejam denominadas de casamento essas relações. Não é. Porque Deus mesmo criou e definiu o casamento, e o que Deus uniu nessa criação, um homem e uma mulher, não pode ser separado. Isso cabe para se definir que casamento é entre pessoas heterossexuais, e cabe para dizer que divórcio não é tão normal assim. Está claro isso, igreja? Deus mesmo criou e definiu o casamento.
E o que Deus uniu nessa criação e nessa definição não pode ser separado da definição mesma de Deus e ainda ser chamado de casamento aos olhos de Deus. Chega de querer fazer parecer que é tudo normal. Tem crente que vive amigavelmente, contratualmente, porque não pode, não quer casar para não perder pensão. Isso tem se tornado muito comum. E é uma tristeza isso. Tem crente que condena veementemente a união homoafetiva e diz, ok, tudo bem, para todo e qualquer divórcio, todo e qualquer recasamento, como se tudo fosse normal. Não é normal. Nunca será normal. O que Deus uniu, não separe o homem. Sobre isso eu já falei muito em mensagens anteriores, eu não pretendo, portanto, dar respostas exaustivas hoje à noite. Hoje à noite o que eu estou tentando dizer é que da perspectiva bíblica, sim, não dá para chamar uma união homoafetiva de casamento, biblicamente falando. Não dá para chamar uma união estável entre homem e mulher de casamento. Ou casa, ou casa. E não dá para fingir que está tudo bem engavetando contratos ou palavreando para manter pensão. Tem que cortar dos dois lados, gente, porque a nossa justiça, disse Jesus, tem que exceder a dos fariseus. Ou não? Ou eu estou errado? Agora os pecados sexuais. Porque sobre o casamento, para ficar claro, o casamento foi criado e definido por Deus conforme está na Bíblia. É a união pactual, é a aliança. Deixa pai, deixa mãe, se unem em pacto, se unem sexualmente, um homem e uma mulher, numa aliança que é para ser vitalícia. Um com o outro apenas, homem de uma só mulher, mulher de um só homem, com único esposo, única esposa, heterossexual, monogâmico, para sempre, até que a morte os separe, com o objetivo de exibir a relação de aliança entre Cristo e a igreja que Cristo comprou com o próprio sangue. Essa definição de casamento corta os dois lados. Vamos biblicamente, sabiamente dizer não a uniões homoafetivas que querem ser chamadas de casamento, mas também vamos ter coragem e dizer não para a normalização do divórcio e do recasamento. Ou será que eu nasci na época errada? Ou será que isso depende da época em que se nasceu? Parece que sim. Quando na verdade a palavra de Deus é atemporal. Sexualidade quebrada e desordenada. Vamos falar de sexo agora. Na primeira parte da mensagem, eu quis deixar muito claro, biblicamente falando, o que é casamento. E a que o casamento serve? O casamento serve para ilustrar essa imagem do amor de Cristo pela igreja, que é inquebrável, indissolúvel. Mas a gente legalizou o divórcio de uma maneira tão banal. A gente trata recasamento com a maior naturalidade, a gente trata casamento entre pessoas crentes com descrentes. Não, fulano é bonzinho demais, pastor, só falta ele ser crente. Meu Deus, não fala isso perto de mim mais não, porque eu estou para chutar sua canela. Que desgraça é essa? Não, pastor, é muito melhor do que muitos meninos da igreja. Então me mostra os meninos ruins da igreja, que nós vamos trazer tudo em assembleia.
E as meninas também. Que desgrama é essa? A gente fica dando jeitinho para ir enchendo a boca para falar mal de união afetiva. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, igreja. Ou não foi isso que Jesus disse? Ou não foi isso que Jesus disse? Pois bem, o casamento é mais sério do que você imagina. E deve ser assim tratado. Porque ele é a imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. E no céu não haverá casamento, porque lá estaremos todos com Cristo, e felizes e alegres eternamente. Amém. Agora, a sexualidade quebrada e desordenada, os desejos, gente, e a orientação pelo mesmo sexo, assim como as inclinações pecaminosas pelo sexo oposto, fazem parte da nossa sexualidade quebrada e desordenada, devido à sujeição a qual Deus mesmo submeteu a sua ordem criada. Foi Deus mesmo quem submeteu à futilidade e à morte por causa do pecado do homem, toda a criação. E essa submissão à futilidade e à morte envolve desejos desordenados, incluindo os heterossexuais, orientações sexuais desordenadas para o mesmo sexo e também para o sexo oposto. Em Gênesis 3, nós lemos sobre o momento catastrófico em que o primeiro homem e a primeira mulher se rebelaram contra Deus, e os efeitos sobre o homem e a mulher e sobre o mundo estão descritos em Gênesis 3 e 4, e também ilustrado na história do Antigo Testamento, que é encharcada de pecado e dominada pela morte. Na verdade, essa é a história do mundo em todas as épocas, desde a queda de Adão e Eva no pecado. É um rastro de sangue e de morte e de pecados. O apóstolo Paulo resumiu assim essa história, e eu quero que você encontre aí em Romanos 8, é um texto fundamental para este tema. Romanos 8, a partir do verso 20, Paulo, ele resumiu essa história de pecado que desordenou a natureza, quebrou a natureza. E eu quero que você note que parte da criação que também foi submetida à futilidade do pecado e à morte, foi o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo, inclusive o corpo dos crentes redimidos, foi submetido à futilidade do pecado e à morte, na esperança de que haja a redenção final do nosso corpo. Leia com atenção a palavra de Deus, Romanos 8, 20. Toda a criação, incluindo o seu corpo, o meu corpo. Nosso corpo é parte da criação ou não é? Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação, inclusive os nossos corpos, seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora, toda a criação geme, seu corpo geme, meu corpo geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Veja, até o corpo dos crentes geme com a carga do pecado.
e nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Verso 24. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, e o que nós ainda não temos é o corpo glorificado, que não gemerá mais por causa do pecado. Então nós devemos esperar por esse corpo com paciência e confiança. Isso aqui é fundamental. E eu quero que você preste atenção, igreja, porque dessa série inteira, o que eu tenho para dizer de agora até o fim, talvez seja as coisas mais importantes nessa construção de uma teologia de gênero. O argumento que se pode sustentar aqui é que os desejos e a orientação pelo mesmo sexo e os desejos sexuais pecaminosos pelo sexo oposto estão nessa categoria de gemidos, esperando pela redenção de nosso corpo. O que significa que todos os desejos sexuais pecaminosos e indevidos, todos os desejos héteros ou homossexuais, todos os desejos sexuais pecaminosos e indevidos estão na mesma categoria ampla de todos os tipos de corpos, mentes e emoções quebrados e desordenados. Se a gente tentasse fazer uma lista dos tipos de transtornos emocionais, transtornos mentais, transtornos físicos da família humana após o pecado, a lista seria interminável. Se você quer uma lista, e te digo que ela não é exaustiva, mas se você quer uma lista, leia o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5-TR. Ou leia a CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. E você vai descobrir que a lista de doenças e de transtornos e tudo mais é interminável. A cada dia, novos verbetes descritivos de doenças mentais e físicas são acrescentados a esses manuais. Para você ter uma ideia, o ser humano é tão quebrado e tão desordenado que existe código na CID até para o seguinte, abre aspas, pessoa fingindo ser doente, simulação consciente. E tem código para isso. O código, cuidado com seu próximo atestado médico. Leia direitinho. Se aparecer CID Z76.5, você está lascado. O médico percebeu. E pelo que li, parece que esse código tem sido usado por profissionais de saúde em atestados médicos para caracterizar uma situação em que uma pessoa finge estar doente com motivação óbvia. Não quer trabalhar. Portanto, não se trata de código de uma patologia ser investigada. Eu li na internet, não sei se procede, mas li que diante da apresentação de atestado médico com esse código CID, a Justiça do Trabalho vem analisando a possibilidade de ampliar punições ao empregado que vão desde a advertência, suspensão e até dispensa por justa causa. O que isso revela? Que nós somos todos quebrados. O pecado quebrou a nós todos. Todos nós experimentamos transtornos de todos os tipos, e quando nós não os temos, pelo menos não de modo diagnosticável, a gente finge tê-los por conveniência. Pensando sobre isso, eu disse, Deus, misericórdia, a que ponto nós chegamos? Como raça humana. Portanto, todos nós, se formos honestos, nós vamos concluir que nós somos, sim, inclinados, preste bem atenção, a desejar coisas em diferentes graus, desejar coisas que não deveríamos desejar.
Porque nós estamos todos quebrados em nossas emoções, mentes e no corpo. Nós estamos todos desordenados na cabeça, no coração e no corpo. O pecado fez isso conosco, distorceu-nos de tal modo que desejamos o que não era para ser desejado, pensamos o que não poderia ou deveria ser pensado. E não é tudo que eu desejo que eu posso ter. Neste ponto cabe um chamado a uma distinção bem cuidadosa, e aqui eu estou me valendo de John Piper até o toco. Porque se a gente não fizer uma distinção bem cuidadosa, a gente vai sair machucando pessoas ou a si mesmo desnecessariamente. Preste atenção, todos os nossos transtornos ou desordens, todo o nosso estado de pessoas quebradas pelo pecado, está enraizado no nosso pecado. A raiz do DSM-5 é o pecado. A raiz da CID é pecado. Todas as nossas mazelas no corpo e na mente têm uma única raiz, o pecado original e a nossa natureza pecaminosa. Seria, portanto, correto dizer que os desejos sexuais pelo mesmo sexo, ou os desejos sexuais indevidos pelo sexo oposto, são todos igualmente pecaminosos no sentido de que foram desordenados pelo pecado e existem contrariamente à vontade revelada de Deus. Eu não citei o DSM-5 e a CID para jogar nossos pecados na categoria de doenças e dizer, está tudo bem já que é uma doença. Não foi por isso que eu fiz isto. Eu fiz isto para te dizer que o pecado causou tudo isso e muito, 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 muito mais. O que eu estou de fato dizendo é que os desejos sexuais pelo mesmo sexo, ou os desejos sexuais indevidos pelo sexo oposto, são todos igualmente pecaminosos no sentido de que foram desordenados pelo pecado e existem contrariamente à vontade revelada de Deus. Entretanto, preste atenção agora. Ser causado pelo pecado e estar enraizado no pecado não torna um desejo pecaminoso igual a pecar. Todos os nossos desejos enraizados no pecado, desejos pecaminosos, não podem ser igualados a pecar. E isso é muito importante. Pecar, gente, é o que acontece quando a rebelião contra Deus se expressa através de nossas práticas desordenadas, pecaminosas. Ouça o que escreveu Tiago e veja que ele colocou os desejos pecaminosos, sejam esses desejos homo ou heterossexuais, os desejos pecaminosos estão na categoria de tentações ou de impulsos que nos tentam. Tiago 1,14. Leia sua Bíblia. Preste atenção. Tiago 1,14. A tentação vem de nossos próprios desejos pecaminosos. É óbvio. Porque Tiago está dizendo que Deus a ninguém tenta nesse sentido. Deus em ninguém coloca desejos pecaminosos. Deus não faz isso. A tentação vem de nossos próprios desejos pecaminosos, que nos seduzem, nos arrastam. Quando é que esses desejos pecaminosos se tornam igual a pecar?
Olha o verso 15. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. A prática, a consumação do desejo pecaminoso. Veja bem, o que te leva para o inferno e o que me leva para o inferno é a nossa natureza pecaminosa. Sem Cristo, o mundo já está condenado. Não está em discussão aqui se o desejo pecaminoso o impede ou não de ir para o inferno. Sem Cristo, qualquer um vai para o inferno. Nós estamos lidando aqui com o desejo pecaminoso de alguém que está tentando sinceramente agradar a Deus. E é possível que vai existir para o resto da vida um desejo pecaminoso homossexual, contra o qual a pessoa vai lutar até seus últimos fôlegos de vida. E a mesma coisa para o pecado heterossexual. Os desejos pecaminosos sendo confrontados, resistidos, não permitindo que eles te seduzam, que eles te arrastem. Esses desejos não podem dar à luz o pecado, não podem se desenvolver plenamente, não podem ser consumados esses desejos pecaminosos, porque gera morte, gera condenação. A condenação, portanto, para quem está em Cristo, lutando, a condenação não é o desejo pecaminoso em si, é a prática constante, sem arrependimento. Ou seja, nossos desejos pecaminosos, eles nos tentam, sejam eles héteros ou homossexuais. E nós pecamos quando nós damos à luz o pecado do coração, quando a gente pratica o que os desejos pecaminosos nos impulsionaram a fazer. Portanto, um desejo pecaminoso não é igual a pecar. Outro texto para você refletir, 1 Coríntios 10, 12. Outro texto que sustenta que desejo pecaminoso não é igual a pecar. Praticar pecado, está claro o que eu estou dizendo com pecar? Praticar pecado. Desejo pecaminoso coloca todos nós na categoria de perdidos sem Cristo. Está claro isso, né, gente? 1 Coríntios 10, 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações, que segundo o Tiago vai dizer, vêm dos desejos pecaminosos, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Deus vai dar sempre escape, alívio para as tentações dos desejos pecaminosos. Quando vocês forem tentados pelos desejos pecaminosos, Deus mesmo mostrará uma saída para que consigam resistir. Desejo pecaminoso não é igual a pecar. Por que isso é importante? Continue pensando aqui comigo. As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, ou as relações sexuais heterossexuais pecaminosas, é isso que condena o pecador. Não é o desejo, se esse desejo é combatido com fé em Cristo Jesus. Não é o desejo pelo mesmo sexo, se esse desejo é combatido com fé, que condena alguém. Não é o desejo pelo mesmo sexo ou o desejo pecaminoso pelo sexo oposto. As práticas sexuais pecaminosas são elas o foco da condenação de que Paulo fala quando escreve 1 Coríntios 6. Abre comigo. Porque a essa altura eu quero que você já tenha começado a entender que é possível ser um crente em Cristo Jesus
com desejos sexuais pecaminosos, mas pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, combatê-los de tal modo que você não viva na prática homossexual ou a prática heterossexual, que também é pecaminosa. Olha o que Paulo escreveu. E você tem que prestar atenção nisso aqui, porque Paulo vai mandar muita gente dessa igreja, eu acho, para o inferno, e você não sabia que estava lá. Tomara que não. Mas olha o que ele vai dizer. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? Os que praticam injustiças. É a prática da injustiça que está sendo condenada pelo apóstolo. Não se enganem. Aqueles que se envolvem em prática em imoralidade sexual, e aqui eu tenho para mim que ele está falando de imoralidade sexual hétero, porque ele vai falar da homo em seguida. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, praticam masturbação, fornicação, adultério. Aqueles que se envolvem em práticas de adoração a ídolos, aqueles que cometem adultério, aqueles que se entregam a práticas homossexuais. A NVT aqui foi precisa na sua tradução, é a melhor tradução no português neste texto, porque outras versões simplesmente colocam os homossexuais. Mas você tem que entender que as outras versões, ao dizerem isso, estão falando de práticas homossexuais. Os que são ladrões, os que são avarentos, os bêbados, os que insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. As expressões se envolvem com imoralidade sexual, provavelmente aqui a prática heterossexual pecaminosa, e se entregam a práticas homossexuais, no versículo 9, são uma tradução de duas palavras gregas que se referem a parceiros passivos e ativos na relação sexual, seja ela homo ou hétero. O melhor livro para você ler sobre as exegeses bíblicas a respeito da Bíblia e a prática homossexual, você precisa ler isso. Se você quer entender, é o melhor livro, tanto que a editora que traduziu no Brasil é uma editora seríssima, é a Edições Vida Nova. Você compra esse livro, o livro se chama A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêuticas, do Robert Gagnon. A Bíblia e a Prática Homossexual, Edições Vida Nova. O que você tem que entender é que 1 Coríntios 6, 9 não está colocando foco no desejo pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. Porque se o foco fosse o desejo, todos nós estaríamos já no inferno, porque todos nós em algum momento desejamos pecaminosamente, indevidamente, alguém ou alguma coisa, ou não. O foco não é o desejo pecaminoso, mas a prática sexual pecaminosa. E observe que a prática homossexual não está isolada. Ela está incluída com outras formas práticas de pecar, imoralidade sexual. Sabe que palavra é essa no grego? Pornoi, de onde vem pornô. Viu seu pornográfico? Essa prática constante revela que você pode estar sim indo para o inferno e metendo o dedo na cara dos homossexuais. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, igreja. Imoralidade sexual, do grego pornoi, significa prostituição, fornicação, coisas do tipo. Adultério.
A prática da idolatria, a prática do adultério, a prática do roubo, do furto, da ganância, da embriaguez, da injúria. Quantos crentes vivendo da ganância, praticando ganância? Exploração dos outros, a vigarice, está tudo incluído, é a mesma lista. A questão, portanto, não é que um ato de experimentação homossexual vai condenar alguém. Também não é um ato de experimentação heterossexual que vai condenar alguém. O que condena é você permanecer sem arrependimento, entregando-se a essa prática de vida. Quem se entrega a práticas homossexuais, quem se entrega a essa vida e não se arrepende, não entrará no reino de Deus. Não é o seu desejo, é a sua entrega. A mesma coisa cabe à prática da imoralidade sexual, à prática da idolatria, à prática do adultério, à prática do roubo, do furto, à prática da ganância, à prática da embriaguez, à prática da injúria, da mentira, à prática da exploração, à prática da vigarice. Todos quantos se entregam a essa vida e não se arrependem, diz Paulo, não entrarão no reino de Deus, perecerão. Gente, a tramontina do crente tem que cortar dos dois lados. Quantos crentes combatendo o pecado de homossexualidade e guardando de estimação seus pecados heterossexuais, sua prática de ganância, de vigarice, de imoralidade sexual. Portanto, seria contraditório o amor cristão e o evangelho mesmo de Jesus Cristo aprovar qualquer uma dessas práticas pecaminosas. Seria falta de amor cristão aprovar a prática homossexual, aprovar a prática sexual, heterossexual pecaminosa. É impróprio isso. Seria falta de amor nós, pelo silêncio ou pelo endosso, chamar casamento entre pessoas do mesmo sexo de casamento, e seria falta de amor chamar união estável, amigável de casamento. Seria falta de amor a gente aceitar como normal tantos divórcios e recasamentos sem fundamentação alguma. O amor cristão jamais poderá se intimidar a respeito desta questão. O mundo vai dizer o oposto do que é a verdade. Eles vão dizer que o que eu estou dizendo hoje à noite é discurso de ódio. Um cristão ou a igreja alertar sobre o julgamento final às pessoas que praticam a homossexualidade. Meu Deus, não é odioso o que eu estou fazendo. E não será odioso desde que o alerta seja feito no mesmo Espírito de Cristo. A saber, amorosamente, cheio de graça e de verdade, sem humilhação, sem a vexação de qualquer natureza de alguém em público. Mas assim de se alertarem em viva voz a respeito deste tema, todos quantos se entregam à prática sexual pecaminosa, seja ela homo, seja ela hétero, essa prática, entregam-se a ela, não se arrependem, fazem disto um estilo de vida, não vai entrar no reino de Deus. Isso não é ódio, isso é amor. Dizer isso é amor. Ódio é não querer as pessoas salvas. Ódio é não querer que as pessoas se juntem à família de Deus. Ódio é querer destruir
O pecado destrói, o amor não. O amor apela, o amor chama, o amor conclama. Se a prática homossexual e também a ganância, a idolatria, a injúria, a embriaguez, o adultério, a fornicação, a prostituição, o sexo fora da aliança do casamento, se a prática dessas coisas leva à exclusão do reino de Deus, como a palavra de Deus diz que acontece, o amor terá que alertar quanto a isso. O amor vai implorar, o amor vai chegar junto, compassivamente, e vai fazer tudo o que pode ser feito para ajudar uma pessoa a viver hoje e eternamente com Cristo. Isso é amor. E a primeira coisa que você vai precisar saber dizer para essa pessoa é que ela não precisa de algum tipo de realização sexual momentânea para se autorrealizar nesta vida. E só é possível fazer isso apontando as pessoas para Jesus Cristo. Essa é a nossa arma, igreja. Não há outra. A boa notícia do Evangelho de Cristo é que Deus salva pecadores heterossexuais e Deus salva pecadores homossexuais que se arrependem e depositam sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Deus considera o pecador que se arrepende e crê justo por causa de Cristo. Apesar dos desejos pecaminosos, que continuarão provavelmente lá, Deus também os ajuda pelo Espírito a viver vidas agradáveis a Deus, para a glória de Deus, ainda que num corpo quebrado pelo pecado e em desordem de todo tipo, gemendo, como é o nosso corpo. Joel Bick, comentando a respeito da experiência de Paulo na luta contra o pecado, porque o grande pecado de Paulo, você sabe qual é, né? Ou era o grande desejo pecaminoso que tentava dominar a vida de Paulo. Você lembra qual é? Romanos 7, de 8 a 9, ele deixa isso muito claro. Era a cobiça. Paulo sofria com o pecado da cobiça de um modo que ele deixa muito claro em Romanos 7, de 8 a 9, dizendo que a lei revelou isso para ele. E Joel Bick, comentando a respeito da experiência de Paulo na luta contra o pecado, Joel Bick escreveu que o cristão regenerado, mas ainda imperfeito, vivendo no seu corpo que geme, aguardando o novo corpo que não será sujeito ao pecado. Esse crente clama no seu estado de miséria, pois o crente não quer ver seu corpo servindo como veículo do pecado. E olha o texto que Joel Bick usa, Romanos 7, 21 a 25. Paulo falando da experiência dele, dizendo: eu não quero que o meu corpo sirva como veículo do pecado. O desejo pecaminoso existe, mas ele não é igual a pecar na minha vida, diria Paulo, porque eu luto contra ele. Verso 21 de Romanos 7, descobri esta lei em minha vida: quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Eu amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado, mas eu não quero e luto para não entregar meu corpo à prática do pecado. É isso que Paulo está dizendo. E se ele viveu essa luta, será que você não vai viver? É desse modo que vive um cristão regenerado. Olha como Jesus colocou isso nas bem-aventuranças. Mateus 5, de 3 a 6. Felizes
os pobres de espírito. Felizes os que reconheceram sua pobreza espiritual. Felizes os que reconheceram sua incapacidade de por si mesmos viver uma vida que agrade a Deus. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram. Felizes os que choram, os que lutam contra o pecado e choram porque não querem que o seu corpo seja veículo do pecado. Felizes os que choram, serão consolados. Felizes os humildes, os que se submetem debaixo da poderosa mão de Deus, os que gemem aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome e sede de se verem finalmente livres do clamor da injustiça no próprio corpo, no coração, pois serão saciados. Ô crente, quem te ensinou que a vida cristã não é luta? É luta contra o pecado. Graças a Deus, porém, que o Senhor Jesus Cristo sempre vem no socorro dos que lutam contra o pecado no próprio corpo. Preste atenção em como Tiago nos ensina a lutar contra os desejos pecaminosos, para que eles não venham à luz na forma de práticas pecaminosas. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, olha o que ele escreve no verso 4, adúlteros. Quem são os adúlteros? Vocês que buscam a Deus para sua autoafirmação, vocês que buscam a Deus para sua autorrealização, nas suas práticas pecaminosas de qualquer natureza, adúlteros. Vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Você não pode entregar seu corpo à prostituição. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos que se humilham debaixo da sua mão. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos. Parem de praticar o pecado, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É assim que se luta contra os desejos pecaminosos do coração, sejam eles homo ou heterossexuais. De volta a Paulo. 1 Coríntios 6. Olha como Paulo prega o Evangelho num só versículo, para quem luta contra os desejos pecaminosos. Paulo alertou nos versículos 9 e 10, a respeito de práticas pecaminosas que levam à condenação. Foi isso que ele fez, nós vimos, você se lembra, 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele disse, quem pratica essas coisas, quem vive na prática disto, não vai herdar o reino dos céus. Aí ele diz algo fabuloso no verso 11, alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês viviam em práticas homossexuais. Alguns de vocês viviam em imoralidade heterossexuais. Alguns de vocês viviam praticando o roubo, o furto, a maledicência, a vigarice, a bebedeira. Alguns de vocês eram assim. Mas
foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Oh, meu povo, Paulo está esboçando o Evangelho para todos quantos lutam contra pecados, inclusive os sexuais. É lindo, é maravilhoso, é tudo de que nós precisamos. Meu povo, este é o coração do cristianismo bíblico, bem aqui em 1 Coríntios 6,11, alguns de vocês eram assim, haviam cristãos na igreja de Corinto que tinham vivido nessas práticas todas, e Paulo está dizendo, mas vocês não praticam mais essas coisas, ainda que lutem contra o desejo pecaminoso, mas não vivem mais nessas práticas. Alguns de vocês eram assim, não são mais. É possível abandonar essas práticas. De que modo? Paulo diz que a primeira coisa que tem que acontecer é que você tem que ser declarado justo diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6,11. Eles depositaram a fé em Jesus Cristo, eles abandonaram as práticas pecaminosas, eles renunciaram à busca, à realização pecaminosa dos desejos, e Deus então os justificou, Deus imputou, colocou neles a justiça de Cristo, Deus os considerou aceitáveis aos seus próprios olhos, Deus os adotou na família da fé, na igreja, e Deus mesmo pode dizer a respeito deles, alguns de vocês eram assim. Mas vocês, pela graça, por meio da fé, foram justificados por meio de Cristo, e agora vocês desfrutam de paz com Deus. Mas tem mais, Paulo diz no verso 11, vocês foram lavados. Deus tirou deles a culpa e a vergonha, vocês foram lavados. Tudo que Cristo fez passou a contar para eles, e seus pecados foram purificados, eles foram lavados. Você não precisa se sentir sujo porque tem tais desejos. Em Cristo você é lavada. Você luta contra esses desejos. Mas você pode dizer para si mesma, pregar para a sua própria alma, dizer para si mesmo ou para o diabo, que vai tentar fazer você se sentir sujo pelo fato de você ter desejos ainda pecaminosos. Não, em Cristo você é lavada, lavado. Se você não se entrega mais a essas práticas, não há do que se envergonhar, porque Paulo mesmo vai dizer que pelo mundo vários têm os mesmos desejos pecaminosos. Mas você, lavado e lavada, você não se entrega a essas práticas. E a última coisa que Paulo fala é da santificação, e vocês foram santificados. O que significa que em Cristo Deus mesmo separa para si os seus e dá a eles o Espírito, e o Espírito opera neles um poder para a santidade que progressivamente vai engolir os desejos desordenados em algo maior, mais belo, mais agradável, para que eles possam andar em um caminho agradável a Deus, ainda que vivendo num corpo quebrado pelo pecado, mas eles vivem na esperança do corpo glorificado. É assim que o crente vive. Isso é o Evangelho, meu povo. Para de ficar pondo o dedo na cara dos outros e ponha a cara no pó. O coração do cristianismo, o coração do Evangelho é que Deus salva pecadores através da morte e da ressurreição de Cristo.
A melhor notícia em todo o mundo é que Jesus morreu e ressuscitou para que o pecador sexual mais excêntrico, mais vil, seja ele homossexual, seja ele heterossexual, possa ser resgatado do caminho da condenação eterna, possa ser lavado, justificado, santificado e inserido na igreja e dado a ele ou a ela um lugar na presença totalmente satisfatória de Deus, e tudo isso pela fé somente em Jesus Cristo. Esse é o cerne da nossa mensagem. Não há ódio aqui, é puro amor. Eu termino lendo Mateus 11, 28. Abra, a gente termina com esse texto. E na sequência nós vamos cantar: manso e suave, Jesus convidando. Olha o que Jesus diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de tanto correr atrás de autorrealização, de performance. Cansados e sobrecarregados de culpa pelo pecado, de medo do julgamento divino. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de tanto tentar agradar alguém, e eu lhes darei descanso. Diz o Senhor: lhes darei descanso da culpa, descanso do pecado, descanso da vida vã, descanso de correr atrás do vento, descanso do viver cedendo aos desejos pecaminosos. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês a minha palavra e o meu espírito, que vai capacitá-los a viver a minha palavra. Deixem, diz Jesus, que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Deixa eu te ensinar e vocês vão encontrar descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, o meu fardo é leve, porque eu dou o meu espírito, que vai capacitar você a viver no caminho. Venha a Cristo, para você poder honrar o casamento e manter pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. E venha a Cristo, para você saber dizer não para os seus desejos pecaminosos, e nunca mais precisar se sentir suja, imunda, ou imundo, porque em Cristo você será lavado de todo pecado e empoderado para não ser mais como era. Venha como está, porque Jesus te ama tanto para não te deixar do jeito que você está, para te transformar à imagem de Jesus. Então, vamos ficar em pé. Eu peço que ninguém saia. A maioria aqui é gente nova de igreja batista. Vem cá, Orlando, sobe aqui. E eu quero que vocês tenham um gostinho de como antigamente se terminava um culto numa igreja batista. Era com esse hino. E o pastor fazendo apelo. E o apelo que eu tenho que fazer eu já fiz. Venha a Cristo. Entregue-se a Ele. Ele vai te justificar, Ele vai te purificar, Ele vai te santificar, Ele vai te inserir na igreja, para você dizer: eu era assim e não sou mais.